Oi pessoal, estamos aqui de novo. Eu resolvi fazer um novo vídeo muito rápido dessa vez para mostrar para vocês como é que vocês vão poder fazer análises bivariadas, que é a temática da atividade 2 que vocês têm que fazer para a próxima semana, usando logicamente o PSPP. E é muito fácil fazer isso. O que nós estamos falando de análise bivariada? Nós estamos falando basicamente de, muito simplesmente, correlação de Pearson e correlação independência de variáveis categóricas utilizando o teste de Chi quadrado. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai abrir o programa PSPP. Aberto o programa PSPP, eu vou importar aquela planilha de dados que tinha a nota dos alunos em matemática aplicada no ano passado. Então, arquivo, abrir, eu já tenho ele na versão .sav, eu publiquei um outro vídeo mostrando para vocês um jeito fácil de converter do Excel para a extensão do PSPP, o .sav. Então, vou abrir. Vou abrir o quê? Notas NA 15/11/2017. Está aqui. Bom, como eu tenho essas várias variáveis aqui, eu tirei o nome dos estudantes daqui, então eu tenho o status do aluno, a disciplina, a área, P1, P2, P3, o fator, média, as faltas, o semestre que ele cursou, primeiro ou segundo semestre, o ano, e eu coloquei aqui se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Se ele está com, vamos olhar aqui a média, médias abaixo de 5, 2 é reprovado, 1 é aprovado. Então, primeira coisa, vamos fazer correlação linear de Pearson. Olha como é fácil. Analisar bivariate correlation, tá? Então, correlação bivariada. A hora que eu coloquei aqui, ele só faz Pearson, tá? Ele praticamente só faz correlação de Pearson. Então, eu vou aqui nas variáveis, eu vou fazer a correlação entre as notas de P1 e de P2. Então, eu vou colocar P1 e vou colocar P2 aqui. Fazer para mostrar para vocês a correlação entre P1 e P2. Ok. Ele já calculou. Clico aqui, onde tem o PSPP, e eu tenho o output dele. Olha aqui o output. Poxa, a correlação de P1 com P1 é 1, logicamente, é a mesma. A correlação de P2 com P2 é 1, mas olha, a correlação de P1 com P2, 0,49. A mesma coisa P2 com P1. Então, a correlação de um com o outro é 0,49. Ele trabalhou com N de 58 indivíduos que fizeram tanto P1 quanto P2. E olha aqui, esse é o valor P. O valor P é o coeficiente de... Ele vai te dizer qual é a probabilidade de ter um desvio em relação à independência maior do que o que eu tive sendo independente. Portanto, se eu estou falando de um teste de significância com 5% de nível de significância, e eu testo para os dois lados, mas aqui já sai direto. Se isso aqui for menor do que 0,05, significa que a correlação é significativa. Dá uma olhada aqui. É muito menor, para dizer a verdade, é 0,000 alguma coisa. Portanto, é uma correlação, embora 0,49, é uma correlação altamente significativa. Portanto, eu tenho realmente uma correlação positiva entre notas de P1 e P2. Quem vai bem na P1, em geral, vai bem na P2. Quem vai bem na P2, em geral, vai bem na P1. Não é uma correlação tão direta assim, porque... Quanto que eu estaria explicando? Eu estaria explicando 0,9 ao quadrado. Então, vamos dar uma olhada aqui, pegar... Se eu fizer 0,49 ao quadrado, quanto que a gente vai ter, pessoal? Estou fazendo aqui 0,49... Eu estou explicando 24% do comportamento das notas da P1 pelo comportamento das notas da P2. Não é muito, mas é significativo, tá bom? Então, com isso, a gente já viu como é que eu faço correlação de Pearson no PSPP. Vamos ver agora como é que eu faço um teste de Chi quadrado de independência de variáveis categóricas aqui.
Tá? Então eu estou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ter categorias, vou comparar categorias. Então eu vou comparar a categoria semestre que ele cursou, ele pode ter cursado no primeiro semestre ou no segundo semestre, e vou pegar uma outra categoria, que é se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Toda vez que é 1 aqui, ele foi aprovado. Toda vez que é 2 aqui, ele foi reprovado. Como é que eu faço essa correlação, esse teste de independência? Será que existe independência entre a aprovação e o semestre? Analisar. Aí eu vou no estatísticas descritivas e eu vou pegar aqui e vou nos crosstabs, tabelas cruzadas, as tabelas de contingência. Opa, eu vou fazer o seguinte, nas linhas eu vou colocar, por exemplo, o semestre. E na coluna eu vou colocar, por exemplo, se foi aprovado ou reprovado. Tá? Qual a estatística que eu vou pedir? Eu vou pedir o teste de Q quadrado, Q square aqui. Ok? Ok, está feito. Se eu for pegar o resultado, vamos dar uma olhada aqui, olha. Aqui é o sumário, eu estou fazendo o semestre que cursou pela aprovação, tenho 74 alunos aqui nessa situação, e dá uma olhada, aqui são as distribuições, né, vinda dos dados, e dá uma olhada aqui. Olha, quanto que é o Q quadrado de Pearson aqui? O valor que eu encontrei foi 2,17 para 1 grau de liberdade, que eu tenho uma tabela 2×2, dá 1 grau de liberdade. Se eu fizer um teste com 2 caudas, olha aqui, 14,1, o p-value é 0,141, muito maior do que 0,05. Portanto, 14% é maior do que 5%. O que significa? Não tem nenhuma evidência de que o semestre que ele curse influencia se ele vai estar na categoria aprovado ou na categoria reprovado. Portanto, ou com DP. Portanto, o que significa? Não há influência do semestre na aprovação, não há influência da variável categórica semestre que ele cursa, se é o primeiro semestre do ano ou se é o segundo semestre do ano, em relação a se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Como vocês veem, é extremamente fácil utilizar tanto o teste de Q quadrado quanto a correlação de Pearson no PSPP. Tá bom, pessoal? Com isso, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou já fechando aqui e a gente conversa logo mais na aula, tá bom? Abraço, tchau, tchau.